Meus amigos, enquanto o Bolsonaro tenta culpar governadores e prefeitos por conta de lockdown, por conta de restrições de funcionamento do comércio, os governadores estão começando a fazer muito mais que ele. Mas não é só na parte de seguir as recomendações sanitárias para poder evitar a proliferação da Covid-19 no Brasil, não. É ajudar também, inclusive, com descontos em impostos e isenções e pagando também alguns auxílios. A cidade de Belém conseguiu aprovar o projeto Bora Belém, que paga R$ 450 de auxílio para as pessoas carentes da cidade, pessoas que estão precisando de auxílio. O João Dória também já anunciou um pagamento de R$ 450 de um auxílio estadual para 100 mil famílias. E o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou diversas medidas, dentre elas, por exemplo, o pagamento de R$ 1.000 em auxílio para pessoas que trabalham no setor de entretenimento, em bares e restaurantes também, no valor de R$ 1.000, que será dividido em duas parcelas de 500. Bora pro vídeo, porque o Bolsonaro precisa entender como é que funciona para poder combater a Covid-19 no nosso país. Simbora. Pois bem, meus amigos, enquanto o presidente Jair Messias Bolsonaro, carinhosamente chamado nesse canal de burro falante, inclusive o Nando Moura acho que está assistindo o meu canal, porque ele tem pegado várias referências aqui desse canal, tá chamando o burro falante de jumento falante, para não parecer que tá copiando exatamente. Tem outras referências. Quem assiste o meu canal e quem passa lá de vez em quando para ver as abobrinhas que ele fala, deve ter percebido a referência. Obrigado, viu, Nando Moura? Na próxima vez você bota aqui a referência embaixo no seu vídeo que você tá me copiando, não tem problema nenhum. Mas enfim, o burro falante tá atrapalhando a Covid-19 de todo jeito, como é que vocês estão vendo por aí. Tá atrapalhando falando bobagem, tá atrapalhando fazendo bobagem. Visitou recentemente Tianguá, no Ceará, discursou em público, defendendo que as pessoas voltassem pra rua, que não ficassem em casa, que ninguém aguentava mais ficar em casa. Em outras situações, disse que governadores que fizessem lockdown ou que restringissem o comércio iriam pagar os auxílios locais que o presidente Bolsonaro não iria arcar. E vamos entender, a proposta aprovada, pelo menos em tese, no Congresso, é que vai passar, pelo que tudo indica, do novo auxílio emergencial, segundo informações, é de um valor que oscilaria aí entre R$ 162 e aproximadamente 360. Vamos aguardar documentos oficiais para comprovar e confirmar os valores. Mas até onde se sabe são esses valores. O estado de São Paulo, o governador João Dória, ainda no mês de fevereiro, divulgou que ia criar um auxílio para poder distribuir R$ 450 para 100 mil pessoas no estado de São Paulo, 100 mil famílias, pelo que eu percebi, né? No estado de São Paulo, seria uma espécie de auxílio para ajudar ali a população. Se esse valor for confirmado, seria um valor maior que o que o governo federal quer pagar como valor máximo. O prefeito de Belém, do PSOL, Edmilson Rodrigues, aprovou ainda em janeiro um projeto intitulado de Bora Belém, que paga também R$ 450 de auxílio para famílias de baixa renda de Belém. E agora, mais recentemente, a gente viu também o governador do Ceará, o Camilo Santana, anunciando medidas que o estado do Ceará vai tomar, por exemplo, para poder não ter um impacto tão grande na economia local e para que pessoas que trabalham em bares, restaurantes, receberão um valor de R$ 1.000 de auxílio, que será pago em duas parcelas. Eu vou trazer para vocês aqui as informações, porque dentre as medidas que o governador do Ceará tomou, por exemplo, tem isenção de água, ICMS e IPVA para bares e restaurantes. Como vocês sabem, eu trouxe já em um vídeo aqui nesse canal a crítica de que por conta de falas do Bolsonaro, falta de atuação do Paulo Guedes para ajudar pequenos e microempresários e a babação de ovo do ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, fazer tudo que o seu mestre, o seu amo Bolsonaro fala, a gente está vendo a proliferação da Covid-19 de novo em massa em várias regiões do Brasil. Quando você olha, por exemplo, mapas de UTIs em estados brasileiros, você vê pouquíssimos estados brasileiros, como o caso de Sergipe, que é o estado que eu vivo, que ainda não se tem superlotação ali, não se tem ainda ocupação total dos leitos de UTI para a Covid-19. Além desses três, eu também disse no meu vídeo que empresários gananciosos que não respeitam as medidas sanitárias seriam também diretamente responsáveis por ajudar a proliferar a Covid-19 e por fazer com que o comércio voltasse a fechar, fazendo com que ele que descumpre a lei, por exemplo, feche e outros também que cumprem a lei acabem fechando. Com isso, comprometendo emprego de garçons, comprometendo emprego, por exemplo, de pessoas que trabalham no ramo de entretenimento, em especial no ramo da música, por exemplo, e dizendo que a culpa é do governador ou do prefeito. No estado do Ceará, inclusive, pelo que eu pude ler aqui, o governador tomou uma medida extremamente importante, que é fazer o quê? Fazer um acompanhamento das pessoas que estão seguindo corretamente as recomendações legais e aqueles que não estão seguindo
conseguindo, fecham. Aqui em Sergipe, por exemplo, não estava acontecendo assim, pelo menos na prática. Até poderia ter isso no decreto que o governador assinou, mas na prática não estava acontecendo isso. Tinha lá, o cara era notificado 10 vezes, 11 vezes, o Ministério Público ia lá com a polícia, fechava, no outro dia o cara se readequava e abria e ninguém ia lá incomodar ele. Então, essa informação também é importante, mas vamos lá. Lá no estado do Ceará, por exemplo, segundo as informações que estão constantes em jornais e portais que vocês vão acessar no primeiro comentário fixo, os trabalhadores que vão receber esse valor são trabalhadores que ficaram desempregados ou que estarão desempregados por conta dessa situação de fechamento de bares e restaurantes no estado do Ceará. Haverá um auxílio, como eu já falei para vocês, de aproximadamente R$ 1.000, dividido em 2 parcelas. O segmento que estima que aproximadamente 5 a 10 mil profissionais que trabalham, por exemplo, em bares e restaurantes, estejam desempregados. E essas pessoas vão receber esse auxílio. No valor de R$ 1.000, como eu já tinha dito, em 2 parcelas. R$ 500 agora em março e R$ 500 em abril. Parcelamento também de todos os débitos de ICMS dos estabelecimentos comerciais em até 60 meses. O ICMS é o famoso imposto estadual que o Bolsonaro tanto tem dito. Isenção também de IPVA 2021 para veículos registrados em nome de empresas do setor ou carro de microempreendedores individuais, os MEIs, como a gente chama. Vai também criar o chamado selo Lazer Seguro, como foi feito com hotéis para bares e restaurantes, e dará tratamento diferenciado para quem cumprir as medidas com rigor. É o que eu estou falando. Quem cumpre as medidas não pode fechar. Quem não cumpre é que tem de fechar. Só que o que está acontecendo? Como a fiscalização em alguns estados não estão sendo feitas de forma correta, melhor dizendo, a gente tem pessoas que abrem os bares e não respeitam, e pessoas que abrem e respeitam e acabam sendo punidas também. Tá? Seguindo, isenção de conta de água de todos os bares, restaurantes, barracas de praias e afim dos meses de março, abril e maio. E todos os débitos desde março de 2020 até o final de fevereiro de 2021 serão isentados, fica isento de tarifa de contingência. Essas medidas foram tomadas como parte do decreto para o estado do Ceará. E eu vou ler para vocês aqui mais ou menos quais serão as datas e os períodos que a gente vai ter, esse período que a gente chama de lockdown lá no Ceará. As medidas vêm juntamente com o anúncio de mais restrições para a economia e a circulação de pessoas. Fortaleza entra em isolamento social rígido, o chamado lockdown, a partir da sexta-feira, no caso do dia 5, até o dia 18 de março. O decreto do governador Camilo Santana foi divulgado na manhã do dia 4 de março e você pode baixar ele no primeiro comentário fixo. Como eu disse para vocês, inclusive, vocês podem acompanhar as restrições, além dos auxílios que o governo vai dar, tá? O que é que vai ser proibido na verdade, já a partir da sexta-feira? Bares, restaurantes, lanchonetes, e similares, permitindo exclusivamente o funcionamento por serviço de entrega, inclusive por aplicativo. Templos religiosos, igrejas e demais instituições religiosas não poderão ter as suas atividades nesse período de lockdown. Museus, cinemas e outros equipamentos culturais, seja ele público ou privado, academias, clubes, centro de ginástica, estabelecimentos similares, lojas ou estabelecimentos do comércio ou que prestem serviço de natureza privada, shoppings, galerias, estabelecimentos congêneres, salvo quanto supermercado, por exemplo, que estão no local. Ou seja, você tem um shopping ou um centro comercial que tem supermercado ou farmácias. Esses dois comércios poderão continuar funcionando. Feiras também, barraca de praias, festas e eventos de qualquer natureza, prática de atividades físicas individuais ou coletivas em espaço público. Enfim, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo. Mas eu poderia trazer aqui o famoso chupa Bolsonaro, para entender o que é que ele precisa fazer. Tomar medidas mais rígidas e agir como o governante sério precisa agir. Eu pergunto a vocês, como é que o governador do Ceará consegue pagar R$ 1.000 de auxílio para aproximadamente aí 5 a 10 mil desempregados do setor de bares e restaurantes? Por 2 meses, né? R$ 500 e R$ 500. Como é que o Edmilson Rodrigues, lá como prefeito de Belém, consegue pagar também um auxílio de R$ 450 para famílias de baixa renda? Como é que o João Dória também divulgou que vai pagar R$ 450 de auxílio para famílias lá no estado de São Paulo, e o Bolsonaro é o tempo todo fazendo tudo errado? Nesse momento, Bolsonaro, a gente não está preocupado somente com o pagamento do auxílio não, que a gente já está vendo que vai ser uma ninharia, até porque o botijão de gás em alguns lugares já está custando R$ 90, com auxílio de 162 a R$ 360, vai dar para comprar no máximo ali farinha, arroz, uma cartela de ovos e só.
Porque até mesmo a carne seca que a gente comia aqui, depois que gourmetizaram a carne seca, hoje pobre não pode comer mais carne seca como comia antigamente, por exemplo. Tem até uma música bem famosa que o cara dizia assim: se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Não aconteceu isso com a farinha, mas aconteceu isso com a charque, com a jabá, com a carne seca, como a gente costuma falar. O que a gente quer nesse momento é que você, ao menos, cale a boca e pare de falar bobagem. Pare de estimular a população a ir pra rua, pare de jogar a população contra governadores e prefeitos, porque você, canalha, mentiroso, genocida, sabe que a culpa não é de governadores e prefeitos. Sabe que a culpa é sua, do Paulo Guedes, do Pazuello. Sabe também que a culpa é de empresários que são estimulados por vocês a quebrarem, por exemplo, normas técnicas sanitárias para poder pensar basicamente no lucro, tá bom? Reflitam sobre isso, observem o exemplo de Manaus, observem o exemplo de outras regiões do Brasil que já estão colapsando, por exemplo, e utilize os exemplos que eu trouxe aqui hoje como exemplos positivos para que vocês cobrem isso dos governadores de vocês e não fazer o que o Bolsonaro está fazendo, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.